Muito bom dia, meus amados, queridos irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como é importante para nós darmos graças ao Senhor pela noite que tivemos, pedir a bênção de Deus pelo dia que está à nossa frente. Tudo quanto nós intentamos ou já planejamos realizar, então que Deus nos dê a condição de alcançarmos a vitória, nós sermos bem-sucedidos em tudo quanto está planejado. Quero então, aqui nesta manhã, ou talvez você que está me ouvindo à tarde ou à noite, né, alguns até de madrugada, né? Então, que Deus abençoe você. Juntos estamos com porção diária da palavra, a nossa meditação na bendita e inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. Eu quero então com você hoje ler o Salmo de número 124, a canção do peregrino. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. O povo de Deus precisava ir ao templo de Jerusalém para oferecer culto, para oferecer o holocausto, o sacrifício, e assim então participar de um momento muito importante. Haviam 3 grandes festas, e então cada um ou cada família precisava se deslocar até ali o santuário para que pudesse oferecer esse sacrifício em uma dessas 3 festas, e o povo de Deus ia alegre. Eles iam cantando, iam celebrando, e aqui nós temos então uma sequência de salmos que são chamados cântico de romagem, cântico de peregrino, o cântico de peregrinação. Eles estão indo em direção ao templo, eles estão indo cantando e celebrando. É importante que nós temos aqui nos salmos, que fala a respeito de proteção, de livramento, fala da maneira como o Senhor guardou e guarda o seu povo, como que Deus se manifesta em favor do seu povo. E podemos entender que ao longo da viagem haviam perigos, problemas, dificuldades. Podemos entender que haviam assaltantes, ladrões, que roubavam as caravanas em viagem. Havia os perigos dos animais ferozes, havia a realidade do frio, do calor, e eles tinham que enfrentar tudo isso. Mas o Senhor está com o seu povo, e eles então declaram: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. E é importante que o Salmo, ele retrata ações de Deus em favor do seu povo, e assim como Deus fez no passado, o Senhor também estaria fazendo com eles no presente. É importante nós percebermos que eles estão dizendo claramente: se o Senhor não tivesse agido em seu favor, se o Senhor não tivesse manifestado poder, graça, misericórdia sobre eles, eles teriam sido destruídos facilmente. Em várias situações, eles seriam destruídos. Mas o Senhor estava com o seu povo. O Senhor estava cuidando do seu povo. E quando nós temos a realidade, quando eles mencionam a respeito das águas impetuosas, então podemos lembrar quando eles estão chegando ali pertinho do Mar Vermelho. O exército egípcio estava vindo cheio de fúria com o faraó e seus cavalos e cavaleiros para levá-los de volta para a escravidão. Só que Deus fez um milagre, abriu o mar. Eles passaram e do outro lado chegaram bem. Deus fez com que as águas voltassem e eles fossem, então, destruídos. E aí nós temos a realidade. Águas impetuosas teriam passado sobre nós. Nós teríamos morrido se não for o Senhor. Eles vão fazer mais uma referência ou ilustração, lembrando de uma armadilha, de uma arapuca,
assim como pega os pássaros, né? Tem aqueles que são especialistas nisso, e aí a arapuca prepara ali, não é? Pega o pássaro, e assim também eles disseram que foi feita uma armadilha para eles, mas eles escaparam como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quantas vezes armadilhas foram preparadas para destruir o povo de Deus, mas eles conseguiram escapar por conta própria, por estratégia deles? Não, porque o Senhor estava do seu lado, porque o Senhor estava com eles. E aí, então, é importante que eu e você estejamos também trazendo para a nossa realidade hoje. Podemos dizer, se não for o Senhor, hoje nós não estaríamos vivos. Se não for o Senhor, nós não temos condições de avançar ao longo desse dia. Se não for o Senhor, nós não vamos conseguir alcançar vitórias. Então é importante nós declararmos também que o Senhor é quem nos concede tudo isso. E poder dizer, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sempre o nosso socorro está no nome do Senhor. Podemos entender, figuradamente, que existem tempestades que chegam sobre nós, e se o Senhor não estiver agindo, nós seremos completamente destruídos. Em meio às lutas que temos, em meio às situações adversas que temos que enfrentar, que são comparadas a grandes tempestades destruidoras, mas o Senhor está do nosso lado. Da mesma forma, quantas armadilhas são preparadas para nós, né? Quantas situações em que nós poderíamos ter uma situação difícil, complicada e, em algumas situações, até irreversíveis. Mas o Senhor, Ele nos dá o escape. Ele nos ajuda a sairmos dessa situação de armadilha. Então, é importante, eu e você, como o peregrino, estamos também na nossa peregrinação, estamos também na nossa caminhada em direção ao Monte Sião, estamos indo em direção à Cidade Santa, à Pátria Celestial, aquela morada eterna. E enquanto estivermos na nossa peregrinação, nós temos que sempre dizer, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E podemos sempre olhar para o texto e lembrar, se não for o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Se não for o Senhor, a minha família não teria chegado até aqui. Você reconhece isso? Então, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, nesta manhã, nós mais uma vez queremos agradecer pela noite de descanso e pelo dia que o Senhor nos permite desfrutar. Quero pedir que abençoe, Deus, o teu povo, a tua igreja, meus irmãos. Deus, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade, cada um passa por uma situação. Ó Deus, e como o teu povo lá no passado, que da mesma forma, na peregrinação, eles confiaram no Senhor, eles creram no Senhor, eles esperavam no Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor conduzia o seu povo, conduziu o seu povo e sempre conduzirá o seu povo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor sempre tem livramentos para nós e o Senhor sempre tem bênçãos para serem concedidos a nós. Pedimos pelo dia de hoje, Deus, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, restaure, Deus, aqueles que estão entristecidos, desanimados. Deus, que o Senhor esteja dando renovação, Deus, a cada um. Pedimos, ó Deus, porque cremos na Tua palavra. Assim, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a você, que você tenha um dia de paz. E até amanhã, se Deus permitir.